A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Aqui é o presbítero Maurício para mais um vídeo abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Estamos iniciando hoje, agora, um estudo sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Você já leu o Evangelho de Marcos? Se ainda não leu, eu te convido a acompanhar conosco. O livro de Marcos tem 16 capítulos e nós vamos ter oportunidade de ler todos os 16 capítulos e aqui comentarmos da palavra do Senhor. Neste canal, o canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, temos aqui estudo de Mateus, desde o capítulo 1 até o capítulo 28. Eu vou deixar aqui no link da descrição do canal, aqui na descrição, para que você possa ir ali, clicar e você pode ir no primeiro estudo, que nós fizemos, primeiro capítulo, e aí você pode seguir todas o estudo que fizemos em Mateus. Uma benção, Você não vai precisar esperar um dia, porque nós vamos fazer todo dia um vídeo aqui no livro de Marcos, mas você não vai precisar esperar. Lá já tem os 28 gravados e vai ser uma bênção para o teu conhecimento, para a tua vida ser abençoada pelo Senhor. Como eu disse, você já leu o livro de Marcos? O livro de Marcos é uma bênção, é bem diferenciado dos dois evangelhos, que é bem semelhante, chamado de evangelho sinótico, que tem a mesma visão, que eles escrevem, cada um da sua forma, cada um com a sua visão, mas parece que eles se repetem, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver que Mateus ele tem 28 capítulos, Lucas tem 24 capítulos, João, o Evangelho de João, tem 21 capítulos, mas Marcos tem apenas 16, é o menor dos 4 evangelhos e ele faz de uma forma mais resumida, Nós vamos observar que há também 4 grupos, para que vão ser escritos os evangelhos. Quais são esses grupos que vão ser escritos os evangelhos? Segundo os teólogos, os estudiosos vão dizer que Mateus escreve para os judeus, que Lucas escreve para os gregos, para os bárbaros, e João ele vai escrever para os cristãos, por isso que ele é chamado de o apóstolo do amor, o seu livro está caracterizado no amor, João. E Marcos para os romanos, e ele vai tratar de Cristo como servo, aquele que veio para servir. Então é muito importante o evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos, o nome Marcos significa martelo ou marreta. O evangelho de Marcos, o Marcos, ele aprende com 2 grandes apóstolos, Um andou com Jesus e o outro teve um encontro com Jesus, que foi Pedro e Paulo, Nós vamos ver que Pedro vai relatar isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, o meu filho na fé, chamando Marcos de filho na fé. E nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo vai direcionar uma carta a seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 4, 11, ele vai dizer, traga Lucas e também Marcos, que será muito útil. Então é importante entender isso, amém? Então esse evangelho é muito abençoador. Nós vamos ver que Marcos, ele toma o evangelho que ele escreve como colocando Cristo como servo, aquele que veio servir. E é muito importante, Toda leitura a gente vai aprendendo. O primeiro capítulo aqui onde nós vamos falar hoje, que é muito interessante, o capítulo 1, nós vamos ver que quando Mateus escreve seu capítulo 1, ele fala da genealogia de Jesus, também Lucas, da mesma maneira, vai falar sobre a genealogia de Jesus, sendo que Mateus começa lá do princípio, de Adão, de Abraão, que gerou Jesus Cristo que gerou a Davi, e depois você vai chegar em Lucas, você vai encontrar sendo decrescente, Começa em Jesus Cristo e vai chegar até Abraão. Mas Marcos, na sua particularidade, ele não vai fazer a genealogia, ele já vai começar já com Jesus adulto, e eu acho muito interessante porque aqui ele usa aqui, vamos botar aqui 7 temas importantes, do versículo 1 ao 8, ele vai tratar de João Batista, o servo que veio, sabemos que João Batista, ele é parente de Jesus Cristo, ele é primo de Jesus Cristo, a sua mãe
Maria, mãe de Jesus, e Isabel eram primas, né? Então, muito importante saber que Deus já tinha colocado isso em propósito para acontecer. Então, do versículo 1 ao 8, nós encontramos João Batista. No capítulo de número 9 ao 13, né, o batismo de Jesus e a sua tentação, de uma forma bem resumida. Né? Do versículo 14 ao 20, os chamados primeiros discípulos, dos primeiros irmãos, né? Que eram, nós vamos ver aqui André e Pedro, né? Nós vamos ver Tiago e João, que são irmãos de sangue, trabalhavam, e Deus chamou ali os pescadores para ser pescadores de homem. Né? Do versículo 21 ao 28, nós vamos encontrar a cura do endemoniado, né, de Cafarnaum, muito conhecido. Vamos falar que os textos onde eles estão relatados também. E também do versículo 29 ao 34, né, Jesus cura a sogra de Pedro, né, vai à casa de Pedro, cura a sua sogra. Depois, do versículo 35 ao 39, Jesus vai orar, vai ao monte orar, né, e quando os discípulos vão procurar ele, porque todos estão procurando, ele disse assim: olha, agora vamos pregar a palavra, porque para isso foi que eu vim. E quando chegamos no versículo 40 ao 45, nós encontramos a cura de um leproso. Amém? Então vai ser uma leitura expositiva, nós vamos falar aquilo que Deus revela, vai ser bênção. E se esse vídeo já tem sido bênção para a sua vida, um aprendizado da parte de Deus, que você já pode aqui, em nome de Jesus, se inscrever neste canal. Glória a Deus. Aqui tem abaixo, tem um botão, inscreva, é gratuito, né? Você se inscrevendo, você já faz parte do nosso hall de oração, onde estamos orando por todos aqueles que são inscritos no canal. Glória a Deus. Nós temos feito também live, vídeos curtos colocado aqui. Então você aciona aqui, né, o sino, que significa que você será notificado todas as vezes que um vídeo vir ao canal. Então você será abençoado. Amém? Seja bem-vindo a este canal e que Deus te abençoe. Vamos para a leitura expositiva da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, o que a palavra de Deus nos reserva aqui nesse dia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a Bíblia, a qual nós vamos estar lendo e comentando aqui juntamente com os irmãos. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a importância. O Marcos, como eu já disse aqui, né, a característica dele é escrever para os romanos. Então é importante entender isso. O princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Ele estava aqui já colocando a exposição que Cristo verdadeiramente, né, o que foi morto e ressuscitou, é o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Você sabe aonde está escrito isso em Isaías? Né? Isaías profetizou 750 anos antes de Jesus Cristo vir sobre a terra. Sabe onde está? Isaías, capítulo de número 40, versículo 3. Diz exatamente essa frase, né? Que aquele que prepararia o caminho do nosso Salvador. Isto é, falando de João Batista. Aí diz no verso 3, voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, endireita suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Glória a Deus, né? Eu já disse isso, né? Jesus Cristo e João Batista eram primos. João Batista era 6 meses mais velho do que o nosso Cristo. 6 meses, né, o anjo apareceu a Zacarias, a Isabel, e já, né, testificou que ela também, né, ela era estéril, e Deus deu a bênção para ela ter João. João é aquele que veio em nome do Senhor, e como Isaías já tinha profetizado, preparar o caminho do teu Salvador. João Batista está no deserto e ele recebe de Deus, né? Antes não havia batismo nas águas. João Batista vem de batismo. Ele começou a batizar por uma ordem divina do céu, né, dizendo para que todo aquele que se arrependessem, né, desceria as águas e seria perdoado ali os seus pecados, teria agora uma mente voltada para o Senhor. Então é importante entender isso em nome de Jesus. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro ao redor dos seus ombros, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim virá aquele que é mais forte do que eu, do que não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das sandálias
Eu, em verdade, vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então esta é a mensagem poderosa que veio da parte do Senhor a João Batista. Então esse é o princípio, né, do Evangelho de Marcos, a qual ele vai trazer esta característica muito importante, né, aqui do chamado de Cristo e do seu início com o batismo nas águas, e João Batista dizendo. O verso do 9 ao 13 diz: E aconteceu naquele dia que João, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu a água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. Glória a Deus, né? Então, é um evangelho mais resumido daquilo que nós já conhecemos de Mateus, de Lucas e até mesmo de João, mas ele já está trazendo aqui a característica do que Jesus veio fazer sobre a terra. Então nós vemos ele falando sobre João Batista, vemos falando que agora Jesus já foi batizado, o Espírito Santo já estava sobre ele, ele foi para o deserto, e aqui a gente não precisa se atentar e nem se prender nisso, conhecemos os dois evangelhos que falam muito bem sobre isso, que é Mateus 4 e Lucas 4, né, onde Jesus vence através da palavra. Então é importantíssimo nós permanecermos na palavra do Senhor. No verso de número 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Então nós vamos ver que a pregação, né, de Cristo, de João Batista, de Cristo e de Pedro, ela se resume à mesma coisa. Qual é? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Amém? Sem arrependimento não conseguimos verdadeiramente nos converter e se aproximar de Deus. Temos que ter arrependimento, verdadeiramente se converter ao Senhor. Verso 16 diz: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André e seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então são os 4 primeiros discípulos, que são todos eles irmãos de sangue, né? Tanto aqui como diz aqui o texto, né? André e seu irmão, né? Simão e André, seu irmão, e Tiago e João, né? Glória a Deus. Dentro desses 3 nós vemos aqueles que eram mais íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Foram os primeiros discípulos a ser chamados, eram pescadores de peixe. O Senhor chamou e disse: Vinde a mim, farei pescadores de homens, de alma, né? Ganhar alma para o reino. Então a importância poderosa dos chamados de Cristo para andar com ele. Então aqui, né, do versículo de número 1 ao 20, nós entendemos, né, que João Batista veio batizando, Jesus foi batizado por ele, começou o seu ministério, já chamou os seus discípulos para estar com eles, e agora nós vamos falar aqui de 3 curas que já acontecem aqui no primeiro capítulo de Marcos, amém? Né? Glória a Deus. Verso 21 diz: Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque o ensinavam como tendo sabedoria e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito, ao qual exclamou, dizendo: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos admiraram, pondo perguntarem entre si, dizendo: Quem é isto?
que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenas ao espírito imundo e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Olha a importância, né, de saber que Jesus ele tem poder, tem autoridade, né? A autoridade está sobre o nome de Jesus e o poder de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que existem pessoas aí que ficam entrevistando o diabo, fica ganhando audiência, né? Há momentos que a gente precisa saber de onde ele veio, qual é a sua finalidade e pronto, finalizou. Expulsa e manda ele embora, né? O inimigo não pode estar ganhando ibope, o inimigo não pode estar fazendo o que nós vemos por aí. Então, é totalmente errado? Sim, né? Eu digo que é, porque você tem que saber de onde ele veio, qual é a sua finalidade e mandar ele embora. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Nada de ficar entrevistando, porque a própria Bíblia vai dizer, em João capítulo 8, versículo 44, que ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Ele pode falar o que ele quiser, e vai falar a maioria das mentiras, mas né, tem dado bope, tem dado audiência, então as pessoas vão fazer isso, mas é totalmente errado, né? A Bíblia ensina que nós devemos, em nome de Jesus, expulsar o demônio e não ficar conversando, porque ele vai inventar um monte de mentira. Nós sabemos, né? Isso é real, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, isso é a grande realidade, mas ali ele vai começar a inventar um monte de coisa, e tem muito crente indo nessa onda, e a gente precisa aqui orientar, cuidado, né? Você tem autoridade do Espírito Santo para repreender, dizer sai em nome de Jesus. Claro, em uma oportunidade que você precisa saber qual é a finalidade dele na vida desta pessoa, aí sim ele vai falar e mais nada. Não precisa também ficar indagando, porque ele vai falar muita mentira, porque ele é o pai da mentira. Amém? Glória a Deus. Orientado dessa forma, vamos continuar na palavra. Então esse espírito imundo saiu daquele homem, a fama de Jesus já começou a crescer. O Evangelho de Marcos já começa né, sendo desta maneira. Jesus já começa sendo conhecido fortemente, né? Nós vemos que em Mateus, a primeira cura de Jesus é com o leproso, que aqui também está relatado aqui. Mas em Marcos começa com esse endemoniado, né? Em nome de Jesus. Como nós vemos que o primeiro milagre de Jesus em João, no Evangelho de João, é, né, a bodas de Canaã. Ou seja, cada evangelho tem a sua particularidade. É importante entender isso, por isso é importante estudar a Bíblia e ter ela em nossa mente e nosso coração. Aí o texto vai continuar dizendo, verso de número 29. Agora Jesus vai à casa de Pedro, né? E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Olha a importância, né, de, como eu já tinha dito acima, mais uma vez, para com esse negócio de ficar entrevistando demônio. A gente já sabe, né, da onde eles vêm. É só você expulsar em nome de Jesus. Usa a autoridade de Deus. Repreenda ele. Ele não tem mais poder na tua casa, na tua família, né? Não vai poder destruir aquela família, porque normalmente ele vai falar, eu quero matar, eu quero destruir, eu vim, né, por causa disso, por causa daquilo. Começa a dar ibope. Mas repreenda em nome de Jesus. Nós vemos aqui uma cura muito simples, Jesus fazendo, né? Jesus cura febre, né? Jesus cura tudo. Jesus cura, basta crermos. Então, a sogra de Pedro estava ali com febre, ele segurou na tua mão, tocou sobre ela e ela foi curada. Glória a Deus. Amém? Jesus, ele continua curando. Jesus cura qualquer enfermidade, da mais grave até a mais simples. Deus continua curando, Jesus continua curando com poder. Então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele é muito abençoador, porque ele demonstra já Jesus na sua fase adulta, né? Nós vamos ver que Lucas, por exemplo, né, aqui em Marcos nós temos 45 versículos, né? Mas Lucas vai reservar 80 versículos e ele vai estipificar melhor a infância, o crescimento de Jesus, né? Até mesmo contar a história de João Batista, que nasceu ali, né, 6 meses mais velho do que Jesus. Mas o interessante é entender que Marcos, ele já coloca aqui Jesus adulto, já fazendo milagres, né? Onde Jesus chegava, milagres, bênção acontecia. Então isso é muito importante,
para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Amém? Então nós vamos ver que não só a sogra de Pedro foi curada, mas quando a sogra de Pedro foi curada, eles traziam, né, coxos, mancos, trazia aqueles que estavam endemoniados, e aqui o verso 34 diz: e curou muitos que se achava enfermo, diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque os conhecia. Então, né, pare com isso em nome de Jesus. Vamos, né, continuar fazendo a palavra de Deus com autoridade, com poder, né, em nome de Jesus. Não é para dar ibope para nós, para que o nosso nome seja crescer, mas sim que o nome de Jesus cresça. É Ele que expulsa, é Ele que envia os demônios para longe. Amém? É na autoridade do nome de Jesus. E agora me chama muita atenção aqui do verso 35 ao 39, aonde, né, Jesus agora ele vai ter uma particularidade de orar. Jesus orava. E por que nós não vamos orar? Né? É importante nós orarmos, é importante nós termos uma vida de oração na presença de Deus. Verso 35 diz: levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Olha, importante, né? Orava, Jesus orando. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E estando-lhe, disseram-lhe: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Olha só a importância, Jesus pregando, né? Porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, expulsando os demônios. Glória a Deus por isso, amém? Jesus, o ministério de Jesus é pregando a palavra, ensinando que devemos permanecer nesta palavra. Aí o verso 40 ao 45 fala da cura de um leproso. E aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, podes me limpar. Jesus, ouvindo de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertido severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai mostrar aos sacerdotes e oferecei para tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E assim nós terminamos o capítulo 1 de Marcos. Que bênção, né? Glória a Deus. Olha, interessante aqui é que essa mesma passagem ela se encontra em Mateus 8, do versículo 1 ao 4, e Lucas, capítulo 5, do versículo ao 14, este mesmo leproso. Então, estão relatadas nos três evangelhos, né? Nos três primeiros evangelhos. É importante entender isso. E aqui nós vemos que Jesus, tocando, aquele homem ficou curado, a sua lepra foi embora. E então nós vemos que Marcos tem uma particularidade muito importante, e aqui hoje é um vídeo, né, introdutório. Depois a gente vai entrar por todo ele, vamos chegar até o capítulo 16, aonde tem o ID de Jesus, muito importante, autoridade no poder de Deus. Então nós vamos ver que aqui no primeiro capítulo nós vemos totalmente Jesus como servo, né, servindo todo o tempo, né, sendo aí obediente ao Pai e derramando bênção e bênçãos sem medidas. Então aqui nós terminamos o primeiro capítulo, né? Graças a Deus por isso. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Leia, releia a palavra de Deus, porque toda vez que lemos e relemos, o Senhor tem uma nova mensagem ao nosso coração. Então que Deus venha te abençoar a tua casa, a sua família. Aqui no último verso diz que Jesus falou: não fale para ninguém, mas eles continuou falando. Jesus era muito sábio, né? Quando você diz assim, ó, não faz, o ser humano nunca está preparado para dizer um não, né? A gente não consegue obedecer ou, vamos dizer, receber um não. Para nós é como se fosse uma afronta. Jesus disse: ó, não deixe que ninguém saiba. E aquele homem saiu dali com tanta alegria e anunciou a tantos, de forma que Jesus já tinha que ficar no deserto, já não podia estar em lugares onde tinha muitas pessoas, porque todos iam ter com Jesus, amém? Que nós possamos também continuar pregando Jesus, como esse homem fez, que nós possamos continuar falando sempre do Evangelho. Então hoje foi o primeiro vídeo, né? Isso aqui vai ser, a gente vai fazer rápido, né? O nosso desejo é fazer aqui um vídeo por dia, né? Um capítulo por dia, vai ser bênção. Hoje estudamos o capítulo 1,
amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui no capítulo 2 e assim estaremos terminando daqui a pouquinho, né, o Marcos 16. Se você já tem gostado dessa forma de vídeo, né, desse formato, glória a Deus, deixa aqui no comentário, amém. E eu vou deixar aqui abaixo, eu já disse no princípio, vou dizer mais uma vez, nós temos aí o estudo de Mateus, né, assim no início do canal, em 2021, e eu vou deixar aqui abaixo no link, também vamos deixar aqui do lado, aqui em nome de Jesus, para que você possa aí clicar e ser abençoado pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Presbítero Maurício, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.